Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta semana nós vamos estudar sobre uma realidade muito importante na vida cristã, que é a igreja. Este conceito, o que é a igreja? Vamos refletir sobre este tema ao longo da semana. Bem, de antemão, eu gostaria de explicar alguns conceitos para nós pensarmos de antemão que não estão diretamente associados o ensino bíblico sobre a Igreja do Senhor, mas que já estão bem sedimentados na nossa mente, em nossa cultura, uma vez que nós estamos com o conhecimento do cristianismo como história da humanidade há pelo menos 2000 anos. E ao longo desses 2000 anos, nós já temos ideias associadas ao termo, conotações que não são precisamente as conotações bíblicas. Mas vamos ver quais são as denotações bíblicas, como a palavra de Deus nos define o próprio conceito de igreja. Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que quando nós falamos biblicamente de igreja, nós não estamos falando de uma instituição. Não se trata de um organismo institucional, como uma empresa ou até mesmo como um ministério de um país. Não se trata, biblicamente, igreja, do aspecto institucional formal, como um CNPJ ou coisa desse tipo. É claro que, do ponto de vista estrutural, haverá uma necessidade de uma estruturação, haverá uma necessidade de uma legalização na maior parte dos países em que os crentes se reúnem. Mas, biblicamente, igreja não é uma instituição. Igreja também não é um prédio. Nós também falamos de igreja. Olha aquela igreja como é bonita. Ou nós somos membros daquela igreja que fica na rua tal e número tal. Bem, quando nós nos referimos ao prédio, nós estamos falando de um lugar onde a igreja se reúne, mas costumeiramente chamamos de igreja o prédio, né? Essa não é uma visão bíblica também. A palavra de Deus não apresenta a igreja como sendo o prédio, mas isso faz parte de um dos desvios que acabou ficando. Não é que propriamente seja um uso inadequado, mas não é o uso bíblico. Nós entendemos e precisamos entender as diversas conotações que o termo tem. Quando nós falamos de igreja também, nós não estamos falando de uma denominação. Esse é um outro equívoco, né? A igreja, biblicamente, não é uma denominação. Assim como o judaísmo tinha vários segmentos dentro dele, tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os zicários, tinha os zelotes, tinha os essênios, a igreja de Cristo Jesus também tem seus vários segmentos. Portanto, não é correto nós falarmos que a igreja é uma só, institucional. Essa é uma visão orgulhosa, prepotente, sectarista. As seitas acreditam nisso, que nós somos a única igreja viva e verdadeira, o segmento denominacional. Cristo Jesus não tem um segmento como desde os dias do Antigo Testamento, no judaísmo, na Antiga Aliança. A Nova Aliança também tinha segmentos distintos e os primeiros séculos vão mostrar isso. Portanto, a igreja não é uma instituição, não é um prédio, não é uma denominação e, biblicamente, não é uma igreja local. Não é o grupo local. Quando a Bíblia fala de igreja, ela não está falando simplesmente de um local onde as pessoas se reúnem e aquela igreja que tem um pastor, um líder e tem os congregados. Esta visão congregacional também não está presente na Escritura Sagrada. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja na Galácia, que é toda uma região envolvendo várias cidades, mas ele escreve como simplesmente a igreja. Ou a igreja que está em Roma, a igreja que está em Tessalônica, certamente com vários núcleos, como nós lemos das cartas de Paulo aos Romanos, ou na carta de Paulo aos Coríntios, da igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Nós vemos no final da carta aos Coríntios, na carta aos Romanos também isso. Então, biblicamente, quando nós olhamos, a igreja não é uma instituição, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma denominação e a igreja não é um corpo local, do único local, independente dos outros. Não. O conceito bíblico de igreja é um conceito espiritual. Agora, esta realidade espiritual haverá de ganhar sua concretude no tempo, no espaço e na cultura. E aí são as congregações da igreja. Mas quando a Bíblia fala de igreja, fala de um único conceito, no singular, o povo de Deus. Nós podemos definir, portanto, a igreja como sendo o conjunto daquelas pessoas que professam a fé em Deus e no seu
no seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador e na dependência do Espírito Santo, se congregam para adorar ao Senhor juntamente com os seus filhos, com os seus descendentes. Esta é a igreja visível. Nós enxergamos esta igreja como sendo aquelas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e os seus descendentes. No entanto, a Bíblia também vai falar de um conceito mais espiritual da igreja, que é o conjunto de todas as pessoas que foram salvas, alcançadas pelo Evangelho. Esses dois conceitos, igreja visível e invisível, são essenciais para nós entendermos o conceito bíblico de igreja. Portanto, igreja visível é a composição de todas as pessoas que professam a fé em Cristo e os seus descendentes vivos e que estão presentes ali e congregam em vários lugares pelo mundo afora. É uma única igreja visivelmente confessante. E a igreja invisível é o conjunto dos salvos, de todos aqueles que foram salvos pela obra de Jesus Cristo. Está descrito no livro do Apocalipse, por exemplo, quando nós lemos no capítulo 7, o seguinte, versículo 9. Depois destas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O conjunto de todas essas pessoas é a igreja invisível, mas o conjunto de todas as pessoas que professam a fé em Cristo é a igreja visível. O Senhor Jesus explica sobre o avanço da igreja, que tem essa dupla natureza, um aspecto visível e invisível, quando falando a Pedro, em Mateus 16, diz, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também vos digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, esta afirmação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja do Senhor. Isso é uma determinação divina. A igreja, portanto, esse grupo do povo de Deus que semeia o Evangelho e que faz discípulos de todas as nações. Mas sobre isto, sobre esse avanço da igreja, a natureza da igreja, nós veremos amanhã. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, te agradecemos pela realidade sobrenatural que é a igreja e também a manifestação física, visível, natural dela, na concretude das pessoas que creem e que se congregam. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma compreensão bíblica e clara deste conceito, para que vivamos bem para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.